Olá! Hoje então a gente vai falar sobre os contos de Edgar Allan Poe que têm nomes femininos. O que esses contos têm em comum é que todos eles têm nomes de mulheres. Então essas mulheres normalmente elas vão representar a falecida esposa de Edgar Allan Poe como forma de sua prima, ou em outros casos, como na própria Berenice, vai representar um homem casado com uma determinada mulher e finda em doença em seu falecimento. Vamos lá. Seguindo em ordem cronológica, o primeiro conto que eu vou falar vai ser Berenice. Ele foi publicado em 1835 e foi lido nessa versão aqui da editora Tordesilhas. Então, Berenice conta a história de Egeu. Egeu vai ser o único narrador dos 4 contos que eu vou falar para vocês que ele vai ter nome. Os outros não vai ter nome nenhum. Então, Egeu ele está prestes a se casar com sua prima, Berenice. Só que ele tem um problema. Ele tem uma tendência a ter apagões. Então, ele está aqui do mesmo problema que é recorrente esse tema na narrativa de Edgar Allan Poe. Então ele tinha problemas de que ele ficava em devaneios eternos e tinha apagões, acordava no dia seguinte e não sabia o que aconteceu. Então a esposa de Egeu, a Berenice, ela começa a ter uma doença e o corpo começa a definhar. A única parte do corpo que não tem nenhum problema e permanece saudável são seus dentes. E o Egeu, como ele tem essa característica de ter devaneios sucessivos com uma coisa fixa, ele acaba tendo esse problema de obsessão com os dentes de Berenice. Poe ele vai dizer aqui, nas palavras de Egeu, que normalmente as pessoas têm devaneios e que os devaneios são como você pensa numa coisa que leva a outra, que leva a outra, eles se perdem no meio do caminho. Já com Egeu não, ele não tinha devaneios que se perdiam, os devaneios sempre giravam em torno de um mesmo ponto. Esse ponto seria os dentes da Berenice. Eu não vou contar mais pra vocês porque senão seria spoiler e ia estragar toda a surpresa. Mas esse, dos 4 contos que eu vou comentar com vocês, é o conto mais violento, digamos assim. O que chamou muita atenção na época que foi publicado. Tanto é que o Edgar Allan Poe ele teve até que fazer uma autocensura do próprio conto para que ele fosse publicado e as pessoas pudessem lê-lo de forma livre. Os contos de Poe eles sempre vão trazer o quê? Normalmente eu peguei esses 4 nomes de mulheres porque eu reparei que muitos contos tinham nomes femininos. Eu queria saber por quê, eu queria comparar esses 4. Então, por isso que o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então, normalmente esses contos eles trazem mulheres belas, que são exaltadas pelos homens que são seus maridos, e que normalmente elas têm uma doença e elas acabam morrendo. A morte e a doença são uma constante nessas narrativas. Então, Berenice, prima e um narrador que é nomeado. E essa é a ilustração de Berenice. Todas as fotos que tem nesse livro eu vou postando no Instagram antes de publicar esse vídeo. Então, se você ainda não viu, se você ainda não me segue, siga no Instagram, tá o link aí na descrição. Normalmente as ilustrações representam muito do que o conto quer mostrar. Se você ainda não viu a primeira edição do Lendo Poe, eu vou deixar na descrição a playlist desse projeto para você acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento. O próximo conto é do mesmo ano de Berenice e se chama Morella. Eu estou aportuguesando, tá? Não estou falando da forma americana. Morella é um conto que vai ter um narrador não nomeado, a gente não sabe quem é a pessoa, só sabe que ele é casado com essa mulher que se chama Morella. Morella é uma mulher muito inteligente, ela gosta de passar várias horas do dia em estudos de filosofia, estudos existencialistas, e até inicialmente o marido gosta e acha bonito. Só que em um certo ponto ele começa a ficar muito incomodado com essa obsessão de Morella pelo conhecimento. E ele deseja secretamente que sua esposa morra e desapareça da face da terra. Ou mulher chata, mais ou menos assim que ele pensa. E como eu já falei pra vocês, eventualmente essa mulher acaba morrendo. Então não chega a ser um spoiler dizer que ela morre, já que todos os contos de Edgar Allan Poe se baseiam na morte. Só que ela morre e ela está grávida. Então tem aí uma coisa mística na sua morte e ela dando à luz. O que irá acontecer com essa filha que ela tem no momento que ela morre? Essa daqui vai ser a ilustração de Morella, é uma das ilustrações mais bonitas e até que está aqui na capa do livro. Então,
também tem relação com a história, mas eu não vou dizer, vocês no momento da leitura vão decifrar. Então, vamos lá. Morella não tem um narrador definido e também não fala de uma prima de Edgar Allan Poe. Então vamos ter 4 contos, 2 com primas, 2 sem primas. Um com narrador nomeado e o restante sem narrador, que a gente conheça. Então o próximo conto é Ligeia. Ele foi publicado em 1838. Eu posso dizer que Ligeia é o conto bem mais macabro e bem mais bem estruturado desses 4 contos que eu estou falando com vocês. Ele traz também poemas escritos pela própria Ligeia e tem um pouco de tudo das narrativas de Edgar Allan Poe. Ele é bem complexo, ele é bem macabro. Ele vai falar desse narrador, que também não tem nome, que é casado com Ligeia. Ligeia é uma mulher dita como muito bonita, de cabelos negros, grandes, esvoaçantes, da cor de um corvo e também muito inteligente. Só que o que acontece? Em determinado momento da história, ela acaba morrendo. E esse narrador, que é seu esposo, ele antes vivia uma vida muito simples e depois da morte da sua esposa, ele acaba se transformando. E tudo que ele não conseguiu fazer com Ligeia, ele acabou projetando nessa nova vida. Então ele casa com uma Lady Rowena, que é uma, como o próprio nome diz, ela é uma lady, então ela é da alta roda. Então ele passa a viver, como ele mesmo diz, de coisas superficiais, visando banalidades e luxos. Então esse conto ele vai falar sobre a adoração do corpo de Ligeia e vai falar também de ressurreição. Eu não vou dizer mais nada, eu sei que ele tem 2 esposas e o conto envolve doença e morte. Então eu vou ler um trechinho para vocês do que esse homem achava de Ligeia, que foi o conto que mais me chamou a atenção. Talvez eu não seja mais capaz, hoje, de trazer esses detalhes à mente, porque, na verdade, o caráter de minha amada, seu raro saber, o naipe singular mais plácido de sua beleza, e a eloquência cativante e arrebatadora de sua entonação, de voz baixa e musical, abriram caminho até meu coração, a passos tão firmes e furtivos que permaneceram despercebidos e incógnitos. Então mostra um homem apaixonado. E aqui está a Ligeia, com seu derradeiro amor, o homem aos seus pés. Percebam os cabelos negros esvoaçantes e também os arabescos no quarto, que esse quarto tem história, esse quarto tenha medo. O último conto que eu vou falar vai ser o Eleonora, que foi lido nessa edição. Pelo que eu vi, foi a única edição que tinha esse conto, então foi nela mesmo, não tinha mais naqueles de contos de imaginação e mistério. Se você gostaria de saber quais contos contém cada livro de Edgar Allan Poe, eu fiz um vídeo recente em que eu mostro para vocês as diferentes edições, eu também vou deixar na descrição do vídeo. Então, voltamos à questão da prima. Eleonora foi publicada em 1841 e também vai falar de um narrador sem nome que tem sua prima como mulher. Esse foi o conto mais bonito, mais pitoresco que eu pude ler. Toda vez que eu leio esse conto eu fico com aquela coisa paisagística na cabeça. Então esse narrador vive com a prima e a tia no vale da relva multicor, que é um vale bem isolado, onde eles vivem apenas eles, e que tem muita paisagem, muitas flores, muita água, muitos frutos, enfim, é um jardim do Éden praticamente. E tem um rio nomeado o Rio do Silêncio. Então eles são primos, só que como eles vivem apenas entre eles, eles acabam se apaixonando um pelo outro. O que vai acontecer? Passam-se 15 anos até que eles finalmente se casem. E tudo acerca deles no vale reflete o amor que esse narrador tem pela sua prima Eleonora. Vamos lá, mais uma morte. É isso aí, gente. Edgar Allan Poe é morte na certa. A partir do momento que essa prima ela morre, vocês têm que lembrar que naquela época, no século XIX, as pessoas podiam morrer por tristeza e não existia a tecnologia que tem hoje, os medicamentos, enfim. Então era muito mais fácil você morrer porque você estava desgostoso com a vida. Então a mensagem que esse conto quer passar é muito interessante. Ele mostra, o homem faz uma promessa para ela, para Eleonora, de que mesmo que ela se vá, ele nunca vai traí-la com nenhuma outra mulher. Só que com o decorrer da história a gente vê que isso não é bem assim. E assim, a moral da história é muito interessante, porque mesmo com essa promessa que ele fez para Eleonora,
acontece uma absorção, assim, é bem subjetivo, vocês têm que ler para entender o que eu tô falando. Esse conto é um dos mais bonitos do Edgar Allan Poe e muitos biógrafos dele acreditam que esse conto é meio que uma autobiografia, porque ele se sentia culpado pela perda da esposa. Então o Edgar Allan Poe ele foi casado com uma prima, eles se casaram quando ela tinha 13 anos e, bem como nos seus contos, a prima faleceu muito jovem e deixou ele viúvo. Bom, então é isso, tivemos 4 contos: a Berenice, Ligeia, Morella e a Eleonora. 2 contos tiveram as primas do narrador. Todos os contos não tiveram narrador definido, com nome, apenas o primeiro, que foi Berenice. E o que a gente pode tirar de conclusão daqui? Ele projetava a prima, a esposa, de muitas formas, como uma forma de expressar tanto o amor que sentiu por ela, como a culpa pela sua perda. Então a doença e a morte são recorrentes nessas narrativas. Também existe aqui um pouco da obsessão, existe um pouco dos devaneios, da adoração e da ressurreição. Então, eu recomendo que vocês leiam esses contos com nomes de mulheres, um atrás do outro, para vocês poderem comparar o que o Allan Poe estava querendo dizer. Essa foi a segunda edição do Lendo Poe, e continue comigo, no mês que vem eu volto com mais 4 contos, sem spoilers, ou melhor, eu vou tentar não dar spoilers, só contar a base da história. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Até mais!